A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá, pessoal. No programa de hoje nós vamos reunir a cantora Jussara Marçal, o compositor Rodrigo Campos e o produtor Gui Amabis. Eles estão lançando Sambas do Absurdo, volume 2, um novo álbum do trio inspirado na obra do escritor franco-argelino Albert Camus. Uma conversa sobre as novas composições, as sonoridades, a política, as canções e o absurdo mais real no Brasil dos dias de hoje. Tudo online em casa, ainda na quarentena. Começando mais um programa, e é um prazer hoje receber Jussara Marçal, Rodrigo Campos e Gui Amabis. Nós vamos falar dos Sambas do Absurdo, número 2, volume 2, não é? E agora o absurdo é maior, porque a realidade está nos atropelando. A ficção ficou, diante da realidade, ficou menos absurda, acreditem. É isso que eu acho. E estava lendo o texto do Rômulo Frois aqui, é mais ou menos nessa pegada, né? Que a situação de hoje é tão absurda quanto, né? Bem-vindos os três, queridos, grandes músicos, grandes figuras, né? E vamos bater um papinho sobre os Sambas do Absurdo. O volume 1, que foi lançado em 2017, né? E agora, esse ano aqui, lançando o volume 2, Sambas do Absurdo. Obviamente que mudou muita coisa, né? Quem pode falar o que mudou, né? Desse tempo todo? O absurdo realmente agora é a realidade? Quem pode falar sobre isso? Levanta a mão. Podemos deixar a Jussara começar, porque nós somos cavalheiros e isso ainda existe no Brasil, entre algumas pessoas do Brasil, né? Jussara Marçal, bem-vinda mais uma vez. Mudou muito? O absurdo é maior agora, Jussara? Eu acho que sim, né? Acho que a gente está lidando desde 2019 com essa realidade desse governo que só deixa tudo mais desesperador para quem acredita em direitos humanos, para quem acredita em educação e cultura, está cada vez mais absurdo, né, viver no Brasil. Então, eu não sei se de modo direto isso influenciou as músicas, as composições do Rodrigo, mas certamente esse sentimento paira, né, na construção de qualquer coisa artística que a gente faça. Então, acho que sim, tem alguma coisa aí dos absurdos que a gente vive, tem alguma coisa disso na característica do Sambas do Absurdo, volume 2. Volume 2. Rodrigo ou Gui, quem quiser. Quem que é o mais novo? Eu gosto de tumultuar, né? Quem que é o mais novo? Eu sou o mais novo. Então, deixa você falar depois. Primeiro o Gui. Fala, Gui. Precisa ter um critério, né? Pô, fazer um critério. Eu sou um ano mais novo do que ele, mas eu sou mais novo. Tudo bem. Gui, diga lá. O que você acha da nossa realidade absurda? Eu fico pensando que ela sempre esteve aí, assim, de certa forma, né? E em graus diferentes, eu acho. E eu acho que quando esse grupo viu a possibilidade de perder o lugar, aí se associou com as piores pessoas para conseguir manter o que acontecia. Eu acho absurdo, mas eu acho, acho absurdo. Um absurdo previsível, né? É um absurdo previsível, e coisas tão absurdas aconteceram antes, e coisas mais absurdas estão acontecendo em outros lugares agora. É tudo absurdo, né? Sei lá, eu tenho a esperança que vai passar e mudar pode até mudar o nome do disco, Sambas da Realidade, né? Porque tudo está tão absurdo, né? Em 2017 falou, não, estamos baseados no Alberto Camus e tal, né? Na obra, né, Rodrigo? Era tudo uma coisa baseada na literatura, num estudo, num pensamento, numa filosofia. Agora a gente está meio, né? Agora é o absurdo e a realidade. O que você tem a dizer, Rodrigo?
Então, como você disse, o Sambas do Absurdo, ele nasceu dessa leitura do Camus, né? E o Camus, ele separa, a gente estava até falando antes, né? Ele separa o tempo histórico da condição humana, né? O que ele trata, o absurdo do Camus, ele é referente à condição humana, que é exemplificada com o mito de Sísifo, né? Que é aquela personagem que empurra a pedra até o cume da montanha, e a pedra torna a cair, né? A condição humana dessa repetição, desse desejo desenfreado, né, que a gente sente, esse vazio que a gente tenta preencher de várias maneiras. Então, é como se a personagem está empurrando a pedra em direção à realização de um desejo, talvez, né, assim, né? Chegando lá em cima, ele vê que o vazio dele não cessou, né? Ele continua sentindo aquela insatisfação, aí a pedra desce de novo, então, eu acho que independente do cenário político e do tempo histórico, a gente tem que lidar com essa condição humana. E acho que o Camus, ele fala disso do ponto de vista de você cuidar de ser uma pessoa melhor, né? De você reconhecer essa condição humana e lidar com ela de um jeito melhor, para isso refletir depois na política do país. O que o budismo faz também, né? O budismo também reconhece a palavra do budismo para o absurdo é samsara, né? O samsara é a projeção dos desejos em coisas, né? Você projeta a felicidade nas coisas e nas situações, né? Então, você nunca projeta a felicidade num crescimento humano, assim, né? Seu, assim, de fato, você lidar com a sua condição humana de um jeito mais direto, assim, né? Com o seu vazio, né? Então, acho que o absurdo encaminha você a aprender a olhar o absurdo em você para você refletir essa luz no mundo e melhorar o cenário político, melhorar o cenário todo, né? Acho que os políticos atuais com certeza não estão preocupados em melhorar como pessoas, então com certeza eles não vão melhorar o país também. Então, acho que é um pouco isso, né? E também tem uma coisa, né, também que você acaba, as pessoas são educadas para viver nessa sociedade e as pessoas não são educadas para viver com os sentimentos, com as angústias, com o que elas sentem, as pessoas, e isso é deixado de lado. Se você se encaixar no esquema da sociedade, você está bem sucedido. Não importa se você aprendeu a lidar com a sua frustração, com a sua ansiedade, com os seus, e isso é interessante de uma certa forma para essas pessoas, né? Porque aumenta essa angústia, né? Essa sensação de viver no absurdo mesmo, né? Eu acho que se a gente fosse educado de uma forma que a gente aprendesse de cedo a lidar a entender o que são os nossos sentimentos, a lidar com a nossa máquina humana mesmo, não só a máquina física, mas, né, Mente, né? é. Conhecer nossa mente, né? Como a gente funciona, né? Então, Porque tem uma outra questão aí que eu queria colocar, né, que vocês, aliás, não gosto de colocar nada de questão, mas queria só abordar um tema que é o seguinte: nesse tempo de pandemia, a gente ficou refletindo um pouco. Ainda estamos em pandemia, deixar bem claro que ainda estamos em pandemia. Mas até eu acho que conversei com a Jussara quando ela estava lançando o Delta Estácio Blues, né, o ano passado. Essa questão da pandemia nos deixou aqui algumas questões de reflexão sobre a vida, sobre o mundo, né? Acho que a gente teve uma parada forçada para resolver algumas questões, né, da vida, até como a gente ia lidar, os músicos repensando os seus projetos, né, e todo mundo repensando coisas, né? O Rê era muito presente, repensando, refletindo, ressignificando uma série de Rês, né? Então, também surgiu isso, né? Um momento também de saúde mental, pensando sobre isso, né? E foi eu acho que também isso nos afetou muito, né? Todos nós aí nesses anos aí além da questão política, obviamente, né? Mas a questão da pandemia nos afetou, cada um de uma forma, né? Como é que afetou para vocês, cada um de vocês? Como é que se sentiram aí? Porque muita gente ficou deprimida, né? Eu, por exemplo, um pouco deprimido, confuso, às vezes hiperativo, tudo junto. Eu fiquei assim. E a gente perguntava para todos os músicos: e aí, você? Eu estou perdido. Eu falei: eu estou confuso. Eu não, eu estou deprimido. Cada um falava uma coisa, né? E essa questão, né?
passeou por todo mundo aqui, né? Permeou aqui várias ideias e tal, essas questões. Como é que foi para vocês e está sendo ainda? Nós estamos numa transição, eu considero esse ano de transição, supondo que as coisas vão melhorar daqui para adiante, né? Então, e isso aconteceu muito, né? Reflexão, muita gente começou a pensar sobre até a carreira, né? Para vocês foi assim também, Jussara? Não, acho que não. Não. Eu acho que teve tudo isso, né? Depressão, passou por tudo isso, mas é, não foi propriamente um repensar a carreira, foi um lidar com a realidade e aí me ver com a necessidade de fazer coisas que antes eu não fazia, de mexer em coisas de computador, que aí a necessidade do trabalho exigia, né, né, esse tipo de coisa aqui que a gente está fazendo agora, uma coisa que eu não lidava e comecei a trabalhar, coisa de me gravar sozinha, que eu também não fazia, comecei a fazer por conta da necessidade da pandemia, mas acho que do ponto de vista artístico, acho que as angústias todas, elas sempre estão presentes, né? Assim como as alegrias estão sempre presentes na hora da construção de um trabalho, e isso acho que não refletiu numa mudança radical no jeito de Não fazer, rolou. sabe? Não. Para você, Rodrigo e Gui. Digam lá. Vai lá, meu brother mais velho, vai lá. Ou mais velho, fala aí, mais velho. Abre o microfone. Precisa abrir o Ele microfone. fechou o microfone. Você Ele fechou o microfone. eu acho que ele... Isso é um absurdo. Liga o microfone aí, Guilherme. Abre o microfone, Gui. Gui. Abra aí, Gui, por favor. É que eu tava tossindo. Você vê que ele... E pode pegar aqui também, né? Eu comecei a tossir, a Sara tá falando, eu fui Passa atrapalhar. Então, para você, como é que foi você? A Jussara, ela ficou bambambam das tecnologias, ela falou isso ano passado. Não chegou a isso, não. Já mexendo com tudo, fazendo sons e beats e pá. E para você que cuida disso também, o que você fez aí de novidade? Como é que foi para você esse momento? Além da questão mental, né, de saúde mental e de trabalho, você repensou as coisas ou não radicalizou, como diz a Jussara? Gui. Eu acho que eu não cheguei a ficar deprimido, mas, né, fiquei ansioso e como todo mundo, né, dá uma angústia. Eu sempre fui um pouco pessimista, logo começou assim, né, 3 meses vai melhorar, eu sempre fui pessimista, sempre fui, não vai melhorar em 3 meses, vai durar mais tempo esse negócio aí. Eu lembro até o Rodrigo uma vez, eu não sei se ele lembra, o Rodrigo, não, daqui 3 meses a gente volta. Eu falei para ele, Rodrigo, esquece, no mínimo 1 ano. Você lembra disso, Rodrigo? Você não lembra? Para mim ia durar 3 meses, tinha certeza. O Rodrigo falou, não, 3 meses. Eu falei, Rodrigo, esquece. Foi angustiante, difícil, né? Várias jornadas, enfim. Mas eu acho que como a Ju não mudou a minha forma de encarar a música. Eu acho assim, a vontade de fazer continuou. A minha vida, minha rotina profissional, assim, fazia um pouquinho de show lá e cá, mas eu fico mais no estúdio, então isso não mudou muito também, e eu sempre fiquei sozinho no estúdio, então eu acho que mudou o que mudou para todo mundo, que foi difícil para todo mundo, né? Insegurança, toda essa, né? Todo mundo ficou inseguro, né? Eu acho que eu sofri mais, eu acho que essa coisa que todo mundo sofreu, geral, de ficar com medo, de, né? Inseguro, mas acho que eu não deprimi, eu acho que não mudou minha visão de mundo, não mudou radicalmente, não, eu acho. Como mudou, o cara assim, trabalha vida, no estúdio, né? Assim, agora a rotina sua não mudou tanto, porque você já trabalha em estúdio direto, né? Eu já tinha uma coisa no estúdio, né, de trabalhar. Minha rotina, assim, baixou. Lógico que
ficou uma fase parado, né? Tudo eu passei por, todo mundo passou, né? Saber quando vai voltar, enfim. E eu acho que não sei, eu fico sentindo assim que os adolescentes sofreram mais, assim, e os jovens mesmo, assim, jovens, assim, acho que essas pessoas que precisam mais da vida social sofreram mais. Acho que a gente que está um pouquinho mais avançado assim na idade já não muito, mas um pouco mais já, não sei. E eu sentia o que todo mundo sentiu, né? Aquela coisa, angústia, enfim, do cenário mundial e a angústia quando não tinha vacina, medo de pegar, medo de morrer, essas coisas, mas não cheguei a deprimir. E com o cenário todo, insegurança, né, financeira, não sabe quando que vai, né, assim, será que vai voltar, será que não vai voltar, quando que vai voltar, enfim. Mas eu sou otimista, assim, que vai passar, mas virão outras, a gente tem que, eu acho que, eu não sei se as pessoas entenderam que os governos, né, que vão ter que agir muito rápido, enfim, vamos ver, né. Isso aí. Essa eu não sei, eu tenho a sensação que a vacina ajudou muito, não sei, eu tenho essa sensação. Nos deu um pouquinho mais de segurança, né, para poder Morre muito até menos gente, lembra? Morria isso é fato, 4.500 pessoas num dia no Brasil, você fala, peraí, não é? verdade. Não Mudou, sei, tá nos diferente do nos que... dá um pouco de esperança, mas eu tô achando É. que, pelo que eu conversei aqui na rádio, no departamento de jornalismo, que todo ano a gente vai ter que tomar vacina, pelo jeito. É, Tipo aquela vacina, sabe, de gripe, vai ser a mesma coisa, porque com essas novas cepas que surgem, a gente vai ser obrigado a tomar sempre vacinas e tal. Enfim, né, uma realidade que a gente começar a entender isso claramente, né? E para você, Rodrigo, como é que foi tudo isso? Então, para mim, acho que eu mudei bastante durante a pandemia mesmo, assim, acho que, assim, quando a gente usa essa palavra depressão, a gente tem que tomar um pouco de cuidado hoje em dia, né? Porque depressão hoje em dia não é melancolia, não é tristeza, depressão é uma doença mesmo, né? Sim. Então, eu tive depressão, doença em 2019. Só que em 2020 eu já estava bem. Então, para mim, a pandemia agiu como uma espécie de, por incrível que pareça, e até pode soar um pouco egoísta, mas para mim ajudou a poder parar e cuidar de mim. Então, em 2020, veio a pandemia, eu pude parar de trabalhar, cuidar de mim, tomei os remédios direitinho e tal. Então, eu já estava num processo de melhora. Então, quando veio a pandemia, na verdade, para mim, eu pude parar mesmo e melhorei. Foi uma cura também, assim, poder parar e refletir e pensar sobre todas essas coisas que eu já vinha vislumbrando nos anos anteriores, né, com a leitura de Camus, né, dessa condição humana que estava me inquietando, assim, né, alguma coisa já estava desconexa ali para mim. Então, na pandemia eu pude pensar assim, a gente pode parar realmente e ninguém vai morrer, sabe? Acho que eu vivia muito num ritmo muito, eu tenho que fazer, tem que não sei o quê, tem que ser foda, tem que não sei o quê. Então, acho que isso foi uma das coisas que me trouxe depressão, assim, né? Então, o poder parar e não morrer, não acontecer nada comigo, pelo menos, né, do ponto de vista da existência do dia a dia financeiro e tal, continuo vivendo, fiz rifa, dei aula, não sei o que, a vida continuou, né? Então, foi uma descoberta interessante saber que eu também não preciso me forçar o limite o tempo todo, né? Me reinventar o tempo todo. Então, quebrou uma corda do meu violão aqui. Tá vendo? Por causa da temperatura, certamente, né? Alguma coisa de temperatura que estoura as cordas do violão. Mas aí acho que a pandemia me ajudou nesse sentido, assim. Acho que eu também aprendi a gravar, como a Jussara falou. Eu acho que a gente avançou nesse sentido tecnológico, né, das aulas. Acho que essa coisa de ter aula online talvez demorasse mais 4, 5 anos para começar a acontecer mais efetivamente. Mas hoje em dia, todos os meus alunos que eu tinha na pandemia, eles preferem continuar fazendo aula online, por exemplo. Eu tenho aluno que mora na rua de trás aqui, prefere online. Então, e realmente dar já se aula online... acostumou, né? Já se acostumou. Agora, aí você consegue mais alunos. Eu tenho aluno em Londres, tem tenho aluno detalhe. em Recife. Se fosse para ser presencial, eu não teria o tanto de alunos que eu tenho. E essa renovação de alunos, ela é mais
mais dinâmica, né? Sai aluno, eu já consigo novos, entendeu? Então, acho que toda essa revolução da tecnologia, ela andou mais rápido na Ela pandemia, nos né? obrigou a fazer coisas que É, a gente ia é, demorar para fazer, né? Certamente. Para é. o rádio aqui, por exemplo, hoje o rádio tem que estar no YouTube, tem que estar com vídeo também, né? Porque as pessoas veem. E a gente pode entrevistar gente de vários lugares, de várias regiões do Brasil, coisa que eu tinha dificuldade só quando algum artista vinha para São Paulo que eu podia fazer no estúdio. Hoje você pode falar com todo mundo. Eu falei com a Amazônia, né? Com o pessoal de vários lugares, né? Com Pernambuco, enfim, falo com o Brasil todo. É mais fácil isso, né? Ao mesmo tempo, a gente não tem o contato, né, das pessoas mais próximas, com o instrumento, ouvindo ao vivo, como a gente costuma fazer no programa, né? Então, tem um lado chato de não poder ter o contato físico, né? Bom, é isso. Vamos ouvir um pouquinho do Absurdo lá? O primeiro, tem duas gravações, porque depois eu quero que vocês façam um comentário sobre o que mudou do som de um disco para o outro, obviamente, né? Então a gente vai ouvir aqui na sequência do Absurdos de 2017, Sambas do Absurdo lá, o número 1, o Absurdo 5 e o Absurdo 8. São 2 vídeos que a gente tem aqui para o pessoal do YouTube curtir também como é que funciona, né? Porque são vídeos que dá para ver como é que funciona o Rodrigo, a Jussara e o Gui juntos, né? Fazendo esse trio, esse trabalho juntos. É até legal para ver como é que funciona, né? O trabalho de vocês. Quem quer falar dessas duas músicas? Rodrigo, Jussara, Gui, dessas duas que a gente vai ouvir agora na sequência. O 5 e o 8. Fala aí, Rodrigo. O 5 e o 8, deixa eu lembrar aqui, o 5 e o 8. Então, Absurdo, o primeiro disco do Sambas Absurdo, ele tem letras do Nuno Ramos, né? Então, o Nuno Ramos, a gente teve essas conversas sobre o livro do Caminho na época, né? Em 2016, acho assim. A gente lançou em 17, né? O disco, né? Isso. Então, ele tem uma... Porque, assim, o que envolve o absurdo, assim, né? O absurdo é tudo, né? Tudo é... Na visão do Camus, é a falta de sentido da vida, né? Então, de qualquer assunto que você fala, você pode perceber a falta de sentido e você, ao mesmo passo que percebe a falta de sentido, você injeta sentido nas coisas, né? Porque o sentido simplesmente é você apreciar a vida de um jeito simples e direto, sem nenhum grande desejo, nenhuma grande elaboração. É muito mais simples. É como quando a gente nasce, assim, que a gente não pensa a respeito das coisas, né? Quando é criança, então você só se espanta com as coisas, você reage de um jeito sensorial às coisas, né? Só que quando você vai crescendo, você começa a pensar, né? E o pensamento, quando você começa a pensar, o pensamento ele inibe várias condições naturais do ser humano, assim, né, de apreciação da vida, por exemplo, né? Então é como se você tivesse que fazer a volta toda, pensar até você parar de pensar de novo, né? Você chegar num lugar que você vai ser criança de novo, assim, no seu espanto com a vida, né? E sentir o sabor de um café, sentir um vento no rosto, né? E não ficar pensando, preciso fazer aquilo, preciso, não sei o quê. Então, por isso que acho que as letras do Nuno são muito interessantes, porque elas lidam com o livro de um jeito muito aberto, né? Muito sem entrar num lance didático de querer falar da filosofia do caminho. É só como bateu nele o livro, né? E como toda aquela filosofia gerou também vida, né? Porque as letras do Nuno são repletas de erotismo, de vida, de sensações, né? Por que isso? Porque o absurdo é para refletir essas sensações, né? Para você reconhecer o absurdo e se separar dessa busca desenfreada que é o absurdo, né? E você simplesmente apreciar a vida de um jeito mais simples. Então, acho que as letras do Nuno estão impregnadas disso, né? O 8, acho que é o absurdo mais erótico, né? Parece ser quase uma transa, assim, né? Uma grande foda, né? A vida é uma grande foda, é uma grande transa, né? O absurdo 8. E o 5 são os dois absurdos. O 5 é um mais samba, assim mesmo, com cavaquinho, né? Eu acho que também ele fala um pouco dessas coisas de outra maneira e tal, não lembro exatamente, mas acho que basicamente o Nuno ele fez isso, ele pegou essa sensação e transformou em vida, sabe? O absurdo para o Nuno foi se voltar a se
a se espantar com a vida de um jeito legal, assim, sabe? Acho que essa que é a questão ali das letras ali. Legal, então vamos ouvir o Acho que é absurdo. legal falar Fala, também antes, fala, Jussara, desculpe. já que você vai mostrar o vídeo, falar que o registro foi do Luan Cardoso, ele que acompanha agora a gente em várias, né? Ele até para Amores ele foi com a gente fazer os registros em vídeo e é um cara muito atento, assim. E foi dos primeiros encontros do Luan com a gente, o Rodrigo que tinha conhecido, né, Rô? E aí ele fez esse vídeo bonito aí, ó, e esse olhar dele é bem interessante para mostrar os absurdos, os sambas. Então vamos lá. O absurdo número 5, o absurdo número 8 do Sambas do Absurdo, o primeiro volume de 2017. Vamos ver e ouvir também, o pessoal que está acompanhando no YouTube vai poder ver esses clipes, esses vídeos. Roda! Tá aí do câmera. Dê lá a palma esticada. Tem 3, é isso? Isso. Tem que ficar sério, né? Meu coração vem me dizer o que entendeu, o que perdeu. As coisas são o que elas são. Tem sempre um som, um semideus no meu colchão. Ladeira, ladeira, ladeira. Qualquer um louco, um são, um cidadão, vem me dizer o que ele quer, o que ele pôs no meu cinema. Na beira, na beira, na beira, mulher. Renascer feito capim, cantiga um som, notícia ruim. Baião, meu nome de neon, inteira, 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 mulher. Renascer feito capim, cantiga um som, notícia ruim. Baião, meu nome de neon, inteira, 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 mulher. Ladeira,
Belíssimo. Agora foi Belíssimo. Diz quem nasce da costela e boia na banheira, agora toma forma e goza na memória. Pra não ter, pra não ter, pra não ter de acabar. Pra não ter, pra não ter, pra não ter de parar. Diz quem toma minha vida, inseto é menino, um samba eu faria, que faz o rei cantar nu. Pra não ter, pra não ter, pra não ter de cantar. Pra não ter, pra não ter, pra não ter de sambar. Na avenida, no sal da vida, na música, no Éden, na purpurina, o amor de um velho. Fiquei maluco, sem teto. Diz, o olhar é carabina, a lua uma lanterna, parece uma piscina no meio das suas pernas. Pra não ter, pra não ter, pra não ter de parar. De enfiar, de enfiar, de enfiar, de enfiar. Quis bem mais do que eu podia. Nascia na montanha, amanhã sem serventia, só serve pra gozar mais. Pra não ter, pra não ter, pra não ter de acabar. De enfiar, de enfiar, de enfiar, de enfiar o dedo ali, o pau no som. Quem sabe o amor é vento, o medo eu vi, a dor por dentro, porque eu fugi, nem tento. Pra não ter, pra não ter, pra não ter de parar. De enfiar, de enfiar, de enfiar, de enfiar. Quis bem mais do que eu podia. Nascia na montanha, amanhã sem serventia, só serve pra gozar mais. Pra não ter, pra não ter, pra não ter de acabar. De enfiar, de enfiar, de enfiar, de enfiar o dedo ali, o pau no som. Quem sabe o amor é vento, o medo eu vi, a dor por dentro, porque eu fugi, nem tento. Estamos de volta aqui com o Jussara Marçal, com o Rodrigo Campos, o Gui Amabis. Eles estão falando dos Sambas do Absurdo, volume 2. Eu queria fazer uma questão antes da gente chegar no disco, colocar uma provocação. Aqui não é bem uma provocação, mas uma análise. Eu conversei com o Luiz Tati outro dia, eu perguntei para ele a mesma coisa, eu queria saber de vocês. Vocês acham que vai ter daqui a um tempo para frente aqui, a gente vai ter uma linguagem, um tipo de música da pandemia?
vai surgir isso, uma linguagem. Naqueles tempos da pandemia, o pessoal fazia esse tipo de música. Já tem esses registros? Vocês estão compondo em função disso? Porque vocês têm as carreiras também individuais, né? Metá, os discos solo da Jussara Marçal, o trabalho do Gui Amabis, o trabalho de você, Rodrigo Campos, todo mundo, né? Você acha que tem já um momento assim que a gente vai analisar o que aconteceu na pandemia? Vai ter um tipo de música da pandemia que feita durante a pandemia, com pegadas e histórias e sensações da pandemia? Já existe isso, né? É como se analisasse um movimento. Será que tem um movimento da pandemia musical ou é demais pensar assim? Exagero. Começa com a Jussara. Abre Nossa, eu não isso. sei, eu não vejo assim, não. O fato em si pode gerar composições que falem mais literalmente disso, mas imaginar um movimento que surja da pandemia, eu não consigo visualizar, não. Não Não é sei. bem um movimento, mas uma série de músicas que foram feitas durante essa época, né? Ah, Que se isso vai já tem, analisar, né? já tem, né? Mas Já que tem. claramente são da pandemia, né? Como você Sim. pensar assim, naquela época fizeram o tipo de sambas, né? Por causa da ditadura, por exemplo, né? Por exemplo, só para citar um momento, né? Que eu vivenciei. Então, tinham sambas que tinham essa pegada. Será que vai ter? Já tem o material suficiente para se analisar assim? Muita gente compôs, né? Nesse período, está compondo, né? Tem surgido parcerias e tudo é quanto é jeito aqui, até por causa do distanciamento, as pessoas estão se encontrando, estão conversando mais, né? Fazendo novas parcerias. Será que existe Sim. já um tipo de música da pandemia? É isso que eu quero me explicar melhor assim. Será que tem isso, Gui? Você acha que tem ou não? Eu acho que assim, a pandemia foi uma coisa global, mas foi muito individual, né? Eu acho. Cada um viveu a pandemia de um jeito. Eu não sinto que vai ter um. Eu acho que as pessoas estariam fazendo música se não tivesse pandemia. Não acho que a pandemia é um assunto para música. Não sei. Para mim não faz sentido muito. Talvez as coisas que eu vivi, mas eu viveria coisas que me dariam sensações similares fora da pandemia. Eu não acho que tem uma. Acho que as pessoas fizeram música como fariam se não tivesse. Não sei. Porque eu acho que na ditadura militar, eu acho que teve esse movimento, assim, mas tinha vou falar uma palavra aqui, mas tinha um inimigo, tinha um objetivo, tinha um foco, assim, e eram pessoas, e eram ideias, e eram coisas, né? A pandemia ela é uma coisa da natureza e o ser humano tenta se organizar, né, em cima dela, assim, é maior que nós, né? É maior do que você fazer uma música. Você pode falar uma música sobre, não sei, eu acho que não, sei lá. É porque muita gente, o isolamento, né, causou um impacto. Ninguém esperava um tipo de coisa assim acontecer, né? Era um negócio muito no mundo, né? Então as pessoas resolveram falar sobre isso também, usar como tema, né? Não sei, Rodrigo, o que acha também? Eu acho que tem um som da pandemia que foi feito durante a pandemia, mas do ponto de vista sonoro, assim, já existe, né? Por exemplo, eu fiz disco gravado em casa na pandemia, então o meu próximo disco, por exemplo, vai ter o som da pandemia, o som de um disco caseiro, assim, mais, sabe? Então, acho que nesse sentido pode ser, assim, mas do ponto de vista que você está dizendo, assim, a pandemia como tema, né? Eu acho que a gente vive um momento muito mais complexo, assim, né? Para a gente conseguir fazer uma música, né, da pandemia, né? Aconteceram muitas pandemias, né? Hoje a gente, com as redes sociais e com o acesso à informação, a gente vê que tem vários tipos de vida, né? Sei lá, como é que foi a pandemia em São Paulo, como é que foi a pandemia, sei lá, na Suíça, como é que foi a pandemia. Acho que a ditadura tinha uma coisa mais assim, os artistas que estavam ali em evidência, eles eram os porta-vozes, né? Então, o que o Caetano dissesse, o Chico dissesse, isso foi a ditadura, entendeu?
se fosse hoje em dia, eles próprios não conseguiriam fazer uma música sobre a ditadura, porque não é mais o Caetano e o Chico, né? São 100 mil artistas falando Pois sobre é. o mesmo assunto, entendeu? Então, são muitas vozes, então não tem como você ser o porta-voz de algo desse tipo, dessa grandiosidade, quando várias vozes estão falando também, sabe? Não tem mais um porta-voz. Então, acho mais complexo você determinar, né, um estilo, que nem a música da ditadura, tinha um estilo assim que as pessoas falavam com metáforas e tal, então, sei lá, é isso, é que tinha as pessoas tinham um privilégio ali, né, as pessoas que gravavam já eram pessoas privilegiadas, o Chico era um privilegiado, né, era filho de um cara foda, não sei o quê, Caetano, todo mundo eram pessoas privilegiadas também, além de serem grandes artistas, né. Hoje em dia vai ter, se for falar da pandemia como algo simbólico, esse símbolo vai ser muito mais fragmentado, muito mais dissolvido, né? São várias, como eu, por exemplo, passei a minha pandemia, eu me curei na pandemia. Tem gente que ficou doente na pandemia, né? Pois é. Então, é Para muito cada oposto, um né? teve uma sensação diferente, né? E para cada um pode fazer sua música da pandemia. Todo mundo Pois pode é. fazer uma música e botar no Pois é. Spotify, entendeu? Então, que música seria essa, né? Então, Não sei, né? Então, mas é curioso você dizer que tem um som, né? Um som, pelo menos um jeito de compor, eu né? acho que vai marcar os discos gravados na pandemia, em casa. Quem pegou assim, vou fazer um disco caseiro, acho que vai ter um som assim, tipo, acho, dos meus discos. O próximo que vai sair vai dar para ver que é um som mais caseiro, assim, né? Então, eu acho que isso existe, né? Quem gravou em casa fez um som da pandemia, assim, né? Um som de quarentena, né? Um som. Eu gravei a maioria dos meus discos em banda, né? Tipo, vamos para o estúdio, vamos fazer os arranjos coletivamente. Então, não vai ter esse som coletivo, porque a pandemia é o disco do confinamento, né? Esse disco, então, é o som do confinamento, né? É legal, entendi que você coloca como um som que vai ter um som da pandemia, mas a temática cada um vai enxergar de um jeito, né? O cara que ficou mais isolado, sentiu por exemplo, a questão do tempo, né? Do tempo é assim, cada um teve uma sensação diferente do tempo. Eu entrevistei aqui 520 e tantos pessoas aqui. Cada um teve uma sensação, achou que o tempo foi mais rápido, outros tempo mais curto. A questão do tempo é curiosa também. Cada um sentiu de um jeito, né? É interessante também. Enfim, Mas como o Gui falou também, essa coisa de ter um inimigo, né, na ditadura também tem algo também, estamos lutando contra alguma coisa, né? Acho que faz sentido isso, né? Aqui o inimigo é um vírus, né, e tal. Como que você vai fazer uma canção também dizendo contra esse vírus, né? Na verdade, não era contra o vírus, é contra a situação de você estar isolado, que as pessoas não imaginavam, a falta de estar presente, né? Você não poder visitar um parente. Eu, por exemplo, teve alguns amigos músicos que morreram, eu não pude ir ao enterro. Então, é um negócio que para mim calou forte, porque eu não pude visitar, nem dar um conforto para a família, abraçar as pessoas que eu gosto. Sim. Isso, para mim, Acho que talvez tocou muito. Alguém escreveu sobre isso. Eu não escrevi porque eu não Sim. fiz música, mas tem muita gente que escreveu sobre essas coisas E todas. acho que também tem o tempo, né? Acho que com o tempo talvez a gente consiga falar sobre isso. A gente precisa digerir essas coisas, né? Sabe, Nem digerir mal acabou, né? uma questão da história, né? Você só vai ver depois, você vai digerir a coisa. É verdade, isso mesmo. O Tati falou um pouco por aí também, como você está colocando. O som mudou do sambas do número 1 e o volume 2? Você falou da sonoridade. Mudou? Mudou, né? Diz aí o nosso produtor aí, Gui Amado. Produtor, fala aí, Gui. Não, eu acho que partiu das músicas. As músicas mudaram, acho. Acho que o Rodrigo mudou o lugar que ele estava em relação ao tipo de composição. Acho que mudou. E aí, quando eu ouvi, eu fiquei sentindo que tinha que ter umas coisas diferentes, mas mantendo ali a nossa visão de sempre ser uma coisa diferente, assim, de ser o samba, mas ter uma coisinha absurda ali no meio, assim, nos arranjos, não ficar. Mas eu sinto, quando eu ouvi as músicas, eu senti mais. O primeiro disco, assim, eu falar imagens, assim, eu senti ele todo meio em cortes retos, assim, ele era todo
ele era tudo quebrado, as composições, as letras, elas eram concretas, assim, ele era mais urbano, ele era rígido, assim. E quando o Rodrigo trouxe esse, eu senti que as músicas eram mais até praianas, no sentido, até a gente tava ontem na casa do Rodrigo, eu tava lá, o Canções Praianas, aquele disco maravilhoso, mas um pouco mais, num certo sentido, um Brasil lá dos anos 40, 50, algumas canções e a essência da beleza da música brasileira, sabe? Assim, no sentido clássico mesmo da coisa, assim. Não clássico da música clássica, mas do sentido essencial, assim, para mim, da música brasileira, que o Rodrigo tem muito, né? E aí cada música vai chamando, assim, né? O que às vezes vai ouvindo a música, as melodias vão aparecendo, né? A melodia da música te faz pensar numa outra resposta, enfim. Eu não tenho um método assim de trabalhar, não. Eu vou ouvindo a música e aí sempre o Rodrigo e a Ju junto, né? E os dois, né, me ajudando assim a achar esse caminho, né? Eu fui por um caminho, aí a gente se encontrou, não por outro caminho, e aí acabou, a gente achou legal ter um baixo, a gente convidou o Regis Damasceno para fazer essa participação de baixo e também acabou fazendo violão também. E que também não é uma pessoa do samba, então é um integrante que vem da música pop, essencialmente da música pop inglesa, e também com traço da música brasileira, porque, né, vive aqui, toca com muita gente, mas para também ler esse samba, né, do Rodrigo. Também a gente achou que ficou interessante e de alguma forma tentar fazer essa coisa essa homenagem ao Brasil, essa música brasileira, não ao Brasil, né? Porque se você fala o Brasil é muito grande e tem muitas questões, né? Mas desse lugar da música brasileira dos anos 40, 50, mas com uma leitura de hoje, assim. Eu fiquei pensando muito isso, assim, em me inspirar lá atrás, assim. Mas também Aquele Brasil utópico que os caras sonhavam, o né? Os Brasil compositores. utópico, mas o Brasil A gente quer que o Brasil sonhar também, a utópico que gente até o pode cara que era também. o mais o Brasil utópico que a pessoa que era mais sonhava, né? A pessoa Juscelino, né? tinha Juscelino Kubitschek, Bossa vivia Nova. uma vida hipócrita, né? Esse é o Brasil, não, mas aqui em Vamos casa. construir uma nova capital. Vamos, tá na hora. Esse Brasil é maravilhoso, não, mas aqui em casa a gente vai fazer assim, tá? Então, mas mais falando da música mesmo. Então, o Regis, participando também, trouxe a sonoridade dele que contribuiu por essa mudança do som desse segundo disco também. É isso também, né, Gui? Sim, também. Perfeito. Bastante, eu acho. Jussara Marçal. Hidratando porque a coisa tá brava mesmo, ela tem razão. Por favor, o que você acha da mudança do som? Mudou o som de um para o outro? Acho que sim. Acho que também, como o Gui falou, principalmente por conta das composições do Rodrigo, né? Do ponto de vista das melodias, acho que a impressão que dá, né, que ele foi mais, não sei, foi mais nas fronteiras do que é o gênero samba no primeiro, e nesse tá bem mais dentro, né, da linguagem do samba, as composições, tanto melodia como letra, e acho que a parceria com o Nuno no primeiro também trazia um imaginário assim bem diferente, e nesse segundo acho que está tudo mais real, mais palpável, que tem a ver muito com as composições do Rodrigo, né? As personagens são mais próximas, as paisagens são mais próximas, né? Tem a Marginal, tem a Rua Diana, tem a Sé, então acho que mudou muito por aí, assim, do ponto de vista da interpretação foi diferente assim lidar com essas imagens, né, as criadas pelo Nuno, e as melodias mais quebradas no primeiro, e as composições do Rodrigo mais dentro dessa tradição do samba, se é que existe isso para esse segundo.
Perfeitamente. Então vamos começar a ouvir o disco. Oh, finalmente cheguei, dei uma volta tremenda, né? Mostramos o Sambas do Absurdo 1, agora o Sambas do Absurdo volume 2, começando com 1 minuto e depois Sé. Fale um pouquinho dessas duas que a gente vai ouvir na sequência, dose dupla. Fala aí, Rodrigo. Minuto e Sé. 1 minuto e Sé. 1 minuto tem essa ideia do Gui, assim, que quando ele viu a letra ali, né, vamos determinar mesmo 1 minuto, assim, né, quase, a música tem um pouco mais de 1 minuto mesmo, né, ele foi cortando ali, e acho que aqui a música se sustenta, assim, para de pé, né, quase uma música do Reels, assim, né, do TikTok, né, porque cabe ali se for fazer um Reels, ela cabe ali inteira no Reels, uma música do Reels. E aí ela tem uma harmonia mais clássica, assim, né? Tem uns baixos que vão caminhando, como fala, cromaticamente, é um cromatismo descendente, assim, bem jobiniano, assim, né? Aquela coisa bonita, né? Do Brasil, né? Esse Brasil, o Brasil utópico. Acho que você tem razão, cara. Você pegou um ponto. Esse disco tem uma nostalgia de um Brasil mesmo. Acho que a gente estava trabalhando antigamente nas fronteiras, eu, por exemplo, estava trabalhando nas fronteiras ali do samba, ali experimentando, enquanto a gente estava num momento mais em paz mesmo, assim, faz sentido você ficar cutucando a ferida, né? Parece que depois que a ferida tá sangrando pra caralho, você, não vou ficar mais cutucando aqui, vamos fazer um samba bonito, lírico aqui, né? As pessoas precisam disso também, né? Não adianta eu ficar só provocando, e caralho, um absurdo, falta de sentido da vida, todo mundo fodido. Não, vamos fazer um samba bonito também pra galera. Então, acho que são 2 sambas bonitos. Se for qualquer outro, você falou Sé também, né? Na sequência. Então, Minuto e Sé. 1 minuto é música e letra minha, né? Então, falam muito dessa... Fala também tem um sentido do absurdo. Eu tenho misturado muito essas 3 coisas, assim, né? O absurdo de Camus, Castanheda, né, que tem aquela coisa da loucura controlada. Castanheda chamou de loucura controlada, o caminho de absurdo, e o budismo chama de samsara, né? Então, fala dessa coisa de você estar no momento presente, né? E esse momento presente, na verdade, ser tudo, ser passado, presente e futuro, né? Se você faz alguma coisa no seu presente, se você aproveita seu presente, se você faz coisas legais, você muda seu futuro, mas você muda também o seu passado. Então, é por isso que tempo não me importa mais, voei, sumir, sabe? Também tem essa coisa esse voei e sumir é você fazer parte do todo de um jeito mais... você está sincronizado com os movimentos da natureza, no sentido de entender a origem das coisas. Por exemplo, eu estou aqui hoje, não tem como eu estar sozinho aqui hoje, né? Eu posso estar no deserto que eu não vou estar sozinho, porque eu estou com a minha mãe, com meu pai, com meus ancestrais, meus professores, eu estou com o Gui, eu estou com a Jussara, eu estou com o papo que eu tive com você, sabe? Então, é como se cada pessoa encerrasse em si toda a vida do universo, né? Então, esse 1 minuto é isso, né? Cada minuto é isso. Em cada minuto você está encerrando toda a vida do universo. E isso é uma música minha com letra do Nuno Ramos, né? E acho que o Nuno quis fazer um pouco... Acho que as 2 letras que o Nuno fez no disco para músicas minhas, ele quis olhar um pouco para mim agora, assim, né? Ele quis falar, ele quis observar alguma coisa que ele viu em mim ali. Então, ele viu essa coisa de eu falar de São Paulo, talvez, e falou de São Paulo do jeito dele, né? E a outra que ele fez é o Grão, né? Também, que não sei se vai tocar, mas ele fala também, ele tenta reconhecer o momento também, que eu tava numa separação ali e tal, a minha mina lá, minha menina tá na minha. Então, ele tenta falar ali de uma soberba minha ali em relação à minha antiga relação. Ele me dá uma alfinetada ali, ele acha que eu não percebi, mas eu percebi. Tá respondendo para ele agora. Olha, eu percebi o que você escreveu e tal. E Sé, eu adorei o Sé também. E a gente teve recentemente lá um ato interreligioso, né, para falar sobre a questão indígena com as viúvas lá do Dom e do Bruno, né? E na Sé foi um ato lindo, interreligioso, na Catedral da Sé, e ali a gente lembrou um monte de coisa importante na nossa vida, né? Em 75, né, em defesa
da liberdade e da democracia, né, de um ato para o Vladimir Herzog, né, em 75, e agora esse ato interreligioso com a presença das viúvas lá, e a questão indígena, lembrando do Cláudio Umes também, uma figura importante, né, na Igreja Católica, e aquela beleza que é a Sé, né? Você olha para cima ali. Tem a cripta também, que eu sempre pergunto, vocês já visitaram a cripta? A cripta é muito legal na Sé. As pessoas têm que visitar, que é uma coisa linda também. E o Gui coloca ali os sinos da catedral, né? E esses sinos vão resvalando em outras músicas também, né, Gui? Você vai ali e faz uma espécie de... pensando em trilha sonora, que o Gui ele faz trilha sonora de filme, de série, então acho que tem coisas ele pensou lá com uma espécie de lembrar uma outra coisa, conectar as cenas, né? Um som que conecta cenas, assim, né? Então, achei que você fosse falar porque ele é preguiçoso, não tem... Ô, Gui, você vai lá na cripta, você vai tirar uns sons incríveis lá, vai por mim, hein? A cripta tem uma acústica sensacional. Aliás, o pessoal às vezes faz show lá. Então vamos ouvir, depois de toda essa história, linda história, 1 minuto e Sé. Roda! Pra romper o amor, 1 minuto pra dizer, 1 minuto até você chorar, 1 minuto pra morrer, 1 minuto até você passar. 1 minuto pra romper o amor, 1 minuto pra dizer, 1 minuto até você chorar, 1 minuto pra morrer, 1 minuto até você passar. Dói no coração fugaz, tempo não me importa mais. Voei, sumi. 1 minuto pra romper o amor, 1 minuto pra dizer, 1 minuto até você chorar, 1 minuto pra morrer, 1 minuto até você passar. Saia de casa, de asas vem olhar. Forma de lembrar. Sustos, mistérios que a gente guardará. Eu sei lá. Ontem, por exemplo, eu mesmo vi na rua principal do Cambuci. Tinha um terno velho, uma dona Irã. Cantava aqui, morava em Jaçanã. Pro alto, grudou no asfalto, dormiu. Quanto do velho na mente vai ficar? Quanto do terno, do canto e do seu olhar, Jaçanã.
Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta aqui com o Jussara Marçal, Rodrigo Campos, Gui Amab. Estamos falando dos Sambas do Absurdo, volume 2, que é o mais recente trabalho dos três, né? Que tem seus trabalhos individuais, mas se juntam para o trabalho Sambas do Absurdo. Aliás, a Jussara avisou para mim lá em 2021, quando foi falando do Delta, Estácio Bruno falou, está vindo aí os Sambas do Absurdo 2. Ela já fez um anúncio, ela deu um spoiler para nós aqui, antes de sair o trabalho. Foi bem legal. Já anunciamos isso, né? Agora, a questão que eu queria colocar aqui para vocês nesse momento, né, que a gente fala tanto de, já falamos da pandemia e tal, como é que vocês veem, por exemplo, a questão do trabalho da internet para os músicos, para vocês que têm trabalhos individuais e trabalhos na música? Essa coisa da busca do clique, as pessoas que ficam todas, acham que só dá para divulgar música através das redes sociais, não existe outra coisa, tem que ser as redes sociais, as plataformas de streaming, né? O disco físico que cada vez não tem mais, não sei se esse vai ter disco físico, pergunto, haverá um disco físico ou não, dos Sambas Absurdos? Haverá um vinil físico. Ai, que delícia! Aí adorei, né? O vinil, fantástico. Enfim, com todas essas coisas, assim, como é que vocês veem hoje, né? Os artistas que ficam nessa busca incessante, que precisam estar, enfim, resolvem ficar numa coisa do mercado, né? Refém das redes sociais, buscando trabalhar o trabalho da música mesmo através das redes sociais, que mudou muito, né? Essas questões todas. Hoje, né, tem pouco disco físico e as pessoas põem tudo na internet e acham que lá vai ser resolvido tudo. Como é que vocês veem essa questão de mercado, se é que vocês estão preocupados com isso ou não? Jussara. A Jussara tem umas posições fortes sobre isso, eu acho. Fala aí, Jussara. Você perguntou, agora você vai ter que ouvir, Colibri. Eu quero ouvir. Posição forte, eu tenho posição forte nenhuma. Tem sim. Da outra vez você já me deu uma explicação bem legal, mas fica à vontade, fala o que você quiser. Não lembro. Eu acho que a gente é refém mesmo, né, dessa estrutura de rede social. O streaming está super definindo, né, o jeito de se lançar os discos e para a gente que é músico, o ganho disso é muito pequeno, né? Então não é muito favorável, na verdade. Mas é bem essa coisa de se sentir refém mesmo. Não tem, a gente vai divulgar um trabalho, aí sempre precisa passar pelas redes sociais, precisa passar pelo, né, todas as plataformas. Ainda não apareceu uma outra saída, assim como as antigas também não funcionam mais como antes, né? Pensar em jornal, é um momento de transição longo, assim, que eu não sei onde vai dar. Eu sinto que agora, até eu percebo agora que está mais difícil a rede social. Uma coisa que antes tinha o chamado engajamento maior, hoje se torna mais difícil porque as redes sociais também viraram lugar de business. Então, o que antes era uma coisa que você lidava o Facebook, né, era uma coisa de você lidar com amigos, parceiros e essa rede abrindo, agora é uma coisa muito de algoritmo, virou um negócio complexo, assim, que você depende de uma estrutura mais empresarial para fazer a coisa funcionar, né, de patrocínio e tal. Então, é uma transição louca, assim, que eu não sei ainda onde vai dar, não. E as pessoas ficam nessa loucura, os artistas, você já tem trajetória, né? Mas quem está começando, até pergunta para mim, o que eu faço? Falei, eu não sei, sinceramente, como é que vai. Ninguém sabe, na Ninguém verdade. sabe, né, como é que vai ser. Eu acho que está mais Fala, difícil hoje em dia. Eu acho que está mais difícil. Eu fico lembrando quando assim, eu comecei a fazer disco, a gravar coisas, assim, a rede social era muito limitada a isso, a conversar com um amigo, a mandar uma mensagem, a gente não tinha consumo de conteúdo nas redes sociais, né? E aí, acho que quando entrou
ficou muito difícil para os músicos. Eu me preocupava com a música, me preocupava em onde eu vou gravar, como é que eu vou gravar, quem vai gravar, não sei o quê, o arranjo, como é que vai fazer a música, o disco, a capa. A coisa mais fora assim da música que a gente se preocupava assim era a capa e vai lançar, quem que a gente vai avisar para lançar, enfim, né? Essa coisa de talvez fazer uma assessoria ou não, mas como é que eu vou divulgar isso nas mídias que existiam, né? Que eram os jornais, né? Os programas de TV, o seu programa, inclusive, né? Enfim, eu acho que ficou mais difícil, e aí a pessoa gasta um tempo fazendo a música, mas gasta muito mais tempo, eu acho, na rede social para criar todo dia um conteúdo de imagem ou de coisa que interesse a pessoa, que busque a pessoa para ir lá, talvez ouvir sua música, sabe? Isso é maluco Então tá mesmo, né? difícil, não sei. Eu também nunca me, assim, não sou uma pessoa que estuda essas coisas de rede social, assim, né? Minha carreira musical foi muito sempre pautada pela música, assim, pelas parcerias musicais e tentar contar essa história que passa pela vida da gente em música, sabe? Isso que sempre me interessou, assim. E aí, até por isso, eu não tenho seguidores, não sou uma pessoa que sou engajada, enfim, eu também não olho para isso porque eu não sei também, enfim. Eu não sei. Outro dia eu tava para o Rodrigo, como é que eu reposto uma coisa? Eu não sei repostar. Ainda não sei, ele não me explicou como é que faz. Ô, Ele me Rodrigo, mandou um pô, vídeo, você mas não eu não tá entendi. explicando para ele, pô, sacaneando o Pô, mas, parceiro, pô, não pode. porra, é isso, a competição é assim, dentro do grupo a gente já compete, né? Você deixa ele ali, sem seguidores ali. Falar nisso, eu tô até devendo a revanche lá do ping-pong, você foi embora sem a revanche. Tomou um couro no ping-pong. Ó, Cheguei lá de visitante, mano. Time de fora. Time de fora. Né? Você jogou no campo do adversário, né, Rodrigo? É isso E aí. ganhou. E ganhou, né? E aí é Ganhou. complicado mesmo, né? Entender tudo isso e o artista também tem que fazer a gestão disso, né? Porque na rede ele precisa aparecer, precisa mostrar o trabalho, né? Não E eu sei. acho que eu não sei como é que é, mas pelo que eu entendo, assim, para você ser exposto nessas redes, você tem que investir na rede, né? Uma Pois coisa é, assim, né? pois é. E aí é um dinheiro, né? Assim, aí você fica. Uma dúvida mesmo. Rodrigo, o que você acha disso tudo? aí? Somos reféns, temos que. Acho que a gente é refém, né? E a gente tem que aprender a lidar com você criar um complexo de Estocolmo, né? Começar a amar nosso sequestrador, assim, né? Para poder lidar com ele, né? Sei lá, mas A assim, gostar do TikTok. Outro dia eu comecei a É. ver o TikTok. Estamos obrigados a fazer o. Tem que ter o TikTok também, né? Que é um negócio punk ali também, né? Curtinho, né? Eu estou imaginando o TikTok do Sambas do Absurdo 2, por exemplo. Preciso pensar aqui como é que seria, né? Talvez vocês dois jogando ping-pong e a Jussara arbitrando a coisa. Não sei. É mas viagem, eu né? acho que o que eu posso, eu não sei como é que funciona, a coisa que eu posso dizer da minha vivência é que eu passei a levar menos a sério. Então, antes eu ia fazer um post, eu achava tudo muito sério, eu tinha que falar as palavras certas, fazer assim. Hoje em dia eu levo um pouco mais na brincadeira, assim, sabe? Então, isso me ajudou a lidar com isso, pelo menos, sabe? Não é uma receita nem nada, mas eu acho que dos dois jeitos, você postando ou não, você lida com questões, né? Então, eu acho que eu tinha uma coisa de achar que se eu não postasse, eu tava num lugar que tinha mais a ver com o tipo de carreira que eu queria construir, assim, né? E tal, os assuntos que eu trato nos meus discos e tal, se eu ficar postando muito e tal, eu achava que ia contradizer um pouco um discurso das músicas, assim, né? Então eu levava a sério nisso. Aí chegou um momento que eu também falei, mas é tão vaidoso quanto postar, né? Você não postar. Então, do ponto de vista individual, para mim, eu posto agora de um jeito mais leve, assim, sabe? Vou acontecer uma coisa, eu posto. Tirei uma foto, eu posto. E então é isso. Estou tratando com mais naturalidade do ponto de vista pessoal, mas também não estou pensando em números, não estou pensando nisso, né? Óbvio, quando você quer divulgar um show, um disco que vai sair, você presta mais atenção. Será que as pessoas estão vendo que vai sair o disco? As pessoas estão sabendo, né?
Mas no dia a dia eu posto de um jeito mais natural hoje em dia, acho que tentando levar um pouco menos a sério, né? Essa coisa desse lugar que eu tinha de tentar conciliar um certo pensamento dos discos com meu jeito nas redes sociais, sabe? Então, agora é isso, todo mundo é TikTok mesmo sem querer, então já vamos Mas ver o que dá. eu acho que nenhum de nós três aqui faz música pensando em clique. Acho que a gente faz as Claro que não. músicas e depois fala como é que eu vou divulgar. Pensa isso, né? Eu acho que mas nenhum de nós três fala, vou fazer essa Pois é, música mas gente... que vai Entendi. ser um hit. Acho Pois que é, mas nenhum... não, mas ao mesmo tempo você quer divulgar, porque o trabalho tão bonito que vocês fazem, as pessoas precisam chegar nas pessoas, né? Então, como a gente vai fazer para chegar? Vai anunciar um show, como é que a gente chega nas pessoas? Aí as pessoas... Aí tem que saber fazer a gestão das redes sociais. Aí que, como diz a Jussara, a gente é refém mesmo. É o que temos para o momento, temos que lidar com isso. Aí tem as pessoas que fazem uma estratégia, né? Contratam lá um consultor, e tem as pessoas que de repente postam um vídeo e o vídeo viraliza, né? Então, pois é. Aí como é que é isso, né? Tem bandas que hoje são um sucesso, né? Por causa da internet, assim, né? Ninguém conhecia um dia, no outro dia, sei lá, Marina Sena, acho que é um pouco um fenômeno, né? De TikTok, né? Alguém fez uma dancinha com a música dela, né? E aí de repente ela... Então, ao mesmo tempo que tem galera que tem uma super receita, tem galera que não tem nem receita nenhuma. Então, né, onde que está o lugar, né? Mas o lugar ideal para você divulgar. Então, não tem muito, né? Acho que cada um tem que achar o seu nicho ali, o seu jeito, né? E ser o mais íntegro possível ali. Acho que isso ou leva para algum lugar, ou se não levar também é porque não é para levar, tá tudo bem. É que tem a turma nova. Eu estou falando principalmente, eu estou falando da turma que começa agora, lançando o primeiro disco, né? Eles querem aparecer, tem aquela loucura, ansiedade de ter um clique. As pessoas me perguntam, mas como é que eu faço? Eu falei, olha, eu não sei, mas... Então é aquela loucura. Vocês têm uma história já, é diferente, né? Bem diferente. Nos primeiros discos da gente tinha ainda a coisa de sair uma matéria, sai uma matéria, e aí não sei o quê. Então a matéria fazia uma diferença, né? Então, que eu li na Folha, no Estadão, né? Alguma coisa que você... No Globo e tal, e, né? Ouvi na rádio a música, não é? Entrevista. Não é mais isso também, né? Não agora, né? Não então, enfim, né? E para a gente também que não é desse tipo de música que realmente tem esse apelo que é mais forte, assim, né? Na primeira audição, né? Então fica num lugar mesmo, assim, né? E para quem está começando, que faz uma música parecida com o que a gente quer fazer, também é mais difícil, né? Tem dificuldade também. Vamos ouvir mais duas falando nisso? Vamos ouvir músicas também. O papo tá ótimo, vamos ouvir a música. Na Memória, Vida Outra e Olhos Grandes, é isso? Na Memória, Vida Outra, é isso? E Olhos Grandes. Fale um pouquinho dessas duas aí para a gente ouvir agora, na sequência. Vai falar aí, Ju, das músicas? Fala aí, Ju. Tá pedindo o Rodrigo. Nossa, não sei. Não sei o que dizer, são músicas bonitas. Ótimo, já falou, já. Pronto, né? Se ela achou que é bonita, vamos ouvir, pô. Não, quiser acrescentar, fica à vontade. Se cada um quiser falar um pouquinho, ou vamos ouvir. Eu acho que tudo que eu falei tá um pouco vale para várias músicas, assim, né? Então vamos ouvir, pô, vamos ouvir. Eu posso falar uma coisa que eu gosto muito em Olhos Grandes, que é a Jussara, ela faz uma interpretação, assim, a lá do Nivone Lara, um momento ali que é uma criação dela, ali tem um Laia Laia, que tem no final, que ela faz um contracanto, que eu acho muito bonito ali, que tem um Laia Laia da música, e ela faz o Laia da música e um Laia Laia como contraponto que ela criou ali, e acho que é um dos pontos altos da música ali nesse momento. Tá? Tem inspiração do Dona Ivone Lara total. Olha, então que beleza. Vamos ouvir então Na Memória, Vida Outra e Olhos Grandes. Roda! Acordo, não sinto meus pés. Acordo, não penso razão. Na memória, vida outra. Na memória, vida outra.
memória vida outra, na memória vida outra. Acordo, não sinto meus pés. Acordo, não penso razão. Na memória vida outra, na memória vida outra, na memória vida outra, na memória vida outra. Me perdi, não sei onde foi a voz que diz: o amor é bom, é mais. Perdi, não sei. Ah, meu coração sem paz. Acordo, não sinto meus pés. Acordo, não penso razão. Na memória vida outra, na memória vida outra, na memória vida outra, na memória vida outra. Me perdi, não sei onde foi a voz que diz: o amor é bom, é mais. Perdi, não sei. Ah, meu coração sem paz. Tens uns olhinhos de pavor, olhos grandes de quem vê a paisagem quando chora. Não que a dor seja benquista, é só um Deus que morre a cada manhã. Diz que amanhã não tem amor, mas depois também não tem. Olhos grandes como chora. Haja fé na reconquista, pois esse Deus não vive nessa estação. Tens uns olhinhos de pavor, olhos grandes de quem vê a paisagem quando chora. Não que a dor seja benquista, é só um Deus que morre a cada manhã. Diz que amanhã não tem amor, mas depois também não tem. Olhos grandes como chora. Haja fé na reconquista, pois esse Deus não vive nessa estação.
Estamos de volta, Jussara Marçal, Rodrigo Campos, Gui Amabis. Nós estamos falando dos 3 músicos, compositores, cantores, produtores, tudo isso, lançando os Sambas do Absurdo número 2, volume 2. Lançaram os Sambas do Absurdo volume 1 lá em 2017, agora o 2022. Esse disco já teve show, vai ter show, vocês estão assim, vai no show, organiza... Como é que está essa coisa de a gente ouvir ao vivo esse trabalho? A gente tem uma data já na Francisca, né? Dia 4 de agosto. 4 de agosto, na Casa Francisca. Lançamento, Mas né? não é o lançamento, né? Como se fosse um... É o pré-lançamento, né? Na Casa de Francisca. A gente não divulgou ainda, mas já vamos divulgar já. E vai ter um lançamento também que a gente está negociando, não está fechado, mas talvez em outubro o lançamento oficial, assim. E é isso, a gente está... Mas tão distante, espera um pouquinho, né? Antes, Oi? não, tão distante assim, agosto, depois só outubro, é assim mesmo? Eu não entendi. Eu acho que por enquanto tá assim. Por enquanto tá assim, agosto, depois outubro, né? Mas pode pintar coisas no meio também, né? Inclusive, se você quiser convidar a gente para um show... Claro que eu vou, se eu puder. Ainda não tenho a Casa Colibri, mas se tivesse, vocês estavam sempre lá. O cachê da Jussara é mais caro se negociar. Eu sei, parte, a Jussara é dura, negócio, tem que barato. negociar. Agora, como é que vocês conciliam? Cada um tem os seus trabalhos individuais, né? Se tem um momento assim, agora é Sambas do Absurdo, agora metá, hein, Jussara? Agora eu faço o meu trabalho solo, Rodrigo, agora eu faço o meu trabalho, Gui. Vocês se organizam assim numa agenda? Ou é assim, lançou o disco, agora vamos trabalhar? Como é que funciona Um isso aí? pouco por aí. Lançou o disco, aí a gente começa a trabalhar. A única coisa que a gente eu cheguei a falar com o Gui, o Rodrigo, foi na época do lançamento do Delta Estácio Blues, que em princípio a gente estava pensando em lançar no início de 2021, e aí a gente decidiu acelerar também o processo de finalização do Delta Estácio Blues e estava se configurando um cenário em que os 2 discos aparecerem no mesmo momento. Aí eu conversei com eles da gente pensar numa data que não concorresse tanto, né? Mas, na verdade, acabou que o disco demorou para ser finalizado também, então acabou não rolando essa concorrência. Então, a gente lançou o Delta o ano passado e lançando agora o Sambas do Absurdo. Eu estou fazendo coisas do show do Delta também, mas é isso, né? A gente vai equilibrando as agendas, não tem muito Vai equilibrar. segredo. Por isso que você anunciou, né? Quando você estava falando do Delta, você fala, no Sim, final do programa você anunciou para mim, ó, vai ter o disco Sambas do Absurdo 2, tá? Então a gente sim. já sabia disso. E para você, Rodrigo e Gui, como é que é? A mesma coisa, tem que organizar a agenda, tudo mais. Os trabalhos seguem. Cada hora tá rolando uma coisa, né? Às vezes eu também trabalho, às vezes, como músico da galera também, né? Às vezes estou fazendo o meu trampo, aí naquele mês vai ter um show meu, um show acompanhando alguém. Então, acho que faz parte desse nosso universo, dessa nossa cena, né? Fazer coisas múltiplas, né? Então, não é um grande sacrifício, nem uma novidade, né? Porque é o que na verdade faz a gente poder sobreviver também, fazer essas coisas múltiplas, né? Toca com a Jussara, toca o meu trabalho, aí o Gui me chama para fazer uma gravação. Então, esse equilíbrio das agendas, ele é salutar também, né? É saudável que a gente tenha vários projetos andando um pouco juntos, assim, né? Legal. Um puxa o outro e vai organizando a agenda. Para você também, Gui, é na mesma pegada? A mesma... A gente tem um grupo de WhatsApp. Pode tal dia? Posso. Imagina a agenda de cada um, né? Mas porque temos que viajar. O Metá continua viajando bastante, né, Jussara, ainda? Viajou recentemente também, né? Não, Ou Metá não. Tá parado? Metá a gente está num processo aí de definir o que vai ser o som do próximo disco. A gente está mais paradinho, assim. Às vezes rolam shows, mas
mas não está muito movimentado nesse sentido. É mais as viagens do Rastilho, né, que eu fiz Aham. com o Kiko para a Europa no final do ano Ah, tá. e agora em junho, e o Delta Estácio Blues, que a gente fez vários shows aí no primeiro semestre e tem umas viagens agora que a gente vai fazer também. Beleza. É bom. Também tem essa questão das viagens, mas você foi com o Kiko, né, para a Europa Isso. agora recentemente, né? Perfeitamente. Agora vamos ouvir mais duas, que eu preciso ouvir o disco aqui. Grão e Carlão Morreu. Tem que falar do Carlão Morreu também e do Grão. Quem que vai falar? O Grão eu já falei um pouquinho ali, né, Já falou. do Nuno lá, é uma letra do Nuno, né, e é um pouco mais abstrata, mas me dá a impressão que ele tá falando de mim, assim, uma história minha, assim, sabe? Mas eu tenho certeza, vou perguntar para ele. Mas como as letras do Nuno são abstratas, elas acabam servindo para várias coisas, né? Isso que é a beleza do Nuno, né? Os significados são infinitos, assim, né? Então, essas leituras são múltiplas, né? Cada um pode ler de um jeito, de acordo com a sua visão, a sua bagagem, né? E o Carlão morreu. O Carlão, ele foi um amigo do meu pai. O Carlão foi a pessoa que primeiro me levou nos pagodes, assim, quando eu era garoto e tal. E meu pai me deixava ir com ele, porque ele gostava de ir nos pagodes, eu gostava também, então não podia ir sozinho, né? Era garoto, né? 9, 10 anos. E aí o Carlão me levava, né? E aí, só que depois que eu cresci e tal, eu perdi o contato com o Carlão, né? Mas só que tinha o Carlão na memória como uma pessoa importante, assim, naquele momento, né? Que me deu acesso cultural, assim, né? Às vezes a gente ia para Santo André, eu morava em São Mateus, tinha um pagode em Santo André ali, que é do lado, que era o pagode do Bar da Ana, que era num Lava Rápido, que era o pagode mais badalado, assim. Eu lembro que eu fui lá, eu falei, nossa, cara, não acredito que isso existe. Eu vou ficar aqui, eu quero morar aqui, nesse bar aqui. Quero morar aqui. No Lava E foi o Rápido, Rodrigo, que curioso, hein? No Lava Rápido. De na, Lava na, na, parava a bagaça ali e rolava o som, é isso? Você entendi? no final de semana eles Claro. transformavam num bar, né? Porque Ah, que já tinha legal. um bar, né, do Lava Rápido e tal, então era aberto, e aí eu fazia a roda ali no meio e o bicho pegava ali, né? E aí, só que aí passou muito tempo, né? O Carlão morreu, eu não soube que ele morreu, né? Eu só soube 4 meses. Minha mãe falou que o Carlão morreu. Eu falei, como assim o Carlão morreu? Vocês não me falaram nada. Quando que ele morreu? Faz 4 meses. Fazia 4 meses que o Carlão tinha morrido. E aquilo me deu uma angústia tão grande, porque eu nunca mais ouvi falar do Carlão, não sabia da vida dele. E fazia 4 meses que ele tinha morrido. Então a música é um pouco, quase a manifestação desse assombro, assim, né? E essa figura que me deu tanto e não Legal. pude nem me despedir, assim. Legal o cara que te deu a mão, assim, né? Do começo do trabalho e tal. Tem para você também, Gui, alguém que te deu a mão? E a mesma pergunta para a Jussara, assim. Aquela pessoa carinhosa, aquela pessoa que às vezes não é músico, mas incentivou, fala assim, vem por aqui, te dou a mão, vou aí e tal. Tipo Carlão. Em relação à Você teve um música, Carlão assim também, Gui? eu tenho, mas tá vivo ainda. Que bom. Quem me levou para a música assim foi meu irmão. Sempre ele que era em casa. Minha mãe gostava de música, meu pai cantava uns sambas assim. Ele não punha música para tocar, mas eu lembro que ele cantava um samba, cantava bonito assim. Canta ainda, né? Tem uma voz bonita, meu pai. Aí ele cantava uns sambas assim, mas nunca punha um disco. Minha mãe punha uns discos, mas meu irmão era aficionado por música desde essa idade que o Rodrigo fala, desde os 9, 10, ele ficou aficionado, ele colecionava disco, ele tinha coleção da Bis, lembra da Bis? Opa! Coleção da Bis, lia tudo de música, e aquela época que era escasso o material, né, sobre as bandas, sobre, né, era diferente. Vi uma foto nova do Bob Marley que ninguém não tinha visto ainda, caramba, essa foto, queria ver a foto das bandas, então. E meu irmão sempre foi esse apaixonado, e aí eu ficava ouvindo por ele, assim. E fui meio... Depois fui estudar música de um outro jeito, ele se formou músico de um jeito e eu de outro, depois mais velho. Mas acho que foi meu irmão, assim, que me levou, assim, para... primeiro me mostrou que poderia ser uma coisa que a gente poderia fazer para a vida e primeiro me mostrou a riqueza da música e depois aí eu comecei a ver que isso dá para trabalhar com isso, enfim, aí foi uma pessoa importante, assim. Legal. Jussara, quem te deu a mão assim, tipo Carlão?
É, eu tenho um tio, ele é falecido, que foi a única pessoa na família que era músico, então ele foi uma pessoa que me inspirou, assim, não exatamente que me deu a mão, até porque na família não era muito... a coisa de trabalhar com música era tido como uma coisa difícil, né? Então ele, assim como eu, na verdade, ele fazia música nas horas vagas. E eu, por muito tempo na minha carreira, a música era uma coisa que eu levava paralela à minha profissão de professora. Então, nesse sentido, tem uma identificação, né, com esse tio, assim, que... Como é que era o nome dele? Tá vivo? Tá vivo. Sebastião. Não, falecido. Ah, Falecido há algum tempo. Então tá aí. O irmão, o Carlão, o Sebastião. Vamos ouvir agora. Grão. Vamos ouvir Grão e, na sequência, Carlão morreu. Roda! Faz 4 meses, Carlão morreu. Carlão morreu. Faz 4 meses, Carlão morreu. Quanto tempo não via Carlão, não sabia se estava bem, se era feliz ou não, nem soube que ele morreu. Nem soube que ele morreu. Carlão morreu. Faz 4 meses. Carlão morreu. Carlão morreu. Faz 4 meses. Carlão morreu. Carlão morreu. Faz 4 meses. Carlão morreu. Carlão morreu.
Estamos de volta aqui na reta final com o pessoal do Sambas do Absurdo número 2. Quem é esse pessoal? Jussara Marçal, realmente, o Gui Amabis, também conhecido como Guilherme, e o Rodrigo Campos. Essas 3 figuras importantíssimas da música brasileira que isoladamente já fazem uma festa na música brasileira e se juntam para fazer esse trabalho lindo, que é o Sambas do Absurdo número 2. A gente está na reta final agora do programa, né? E vou agradecer a vocês, mas antes a gente sempre tem aquele recadinho final, né? Vocês já falaram que vai ter começo de agosto, Casa de Francisca, né? Já seria um pré-lançamento do Sambas do Absurdo 2, depois a gente pode entrar onde? Na internet e pela Instagram para saber a agenda do Sambas do Absurdo 2, é por aí? Tem um outro caminho que vocês queiram? Pode entrar no Rodrigo Campos, na Jussara Marçal, no Gui Amabis. A gente está sempre postando ali no Instagram ali as agendas e tal. O meu é @Rodrigo Campos, 4 underlines depois. Pode entrar lá que eu estou sempre postando. Posto todo dia, enche o saco mesmo da galera. Jussara não aguenta mais. TikTok você não fez finalmente, né? Ainda não, Rodrigo, você está pensando em fazer o TikTok, ainda não. E seria um absurdo. Nem tanto. De repente é legal fazer um, né, anunciando. Eu já fiz dancinha, mas foi no Instagram mesmo, no TikTok não. Tá bom. Tem algum outro de dancinha já. Tem algum outro endereço aí para anunciar, Jussara, que você queira anunciar também trabalhos além do show do dia 4 lá no Casa de Francisca? São as nossas redes, né? Eu tenho o Jucara Marcal, porque meu nome é com C cedilha, tanto no Instagram como no Facebook, eu mantenho todas essas aí. Twitter, tenho até uma página no TikTok, mas nunca publiquei nada, não, só para... Agora revelou-se, Jussara, revelações. Mas não tem nada a publicar. Quer dizer, tem até um videozinho que eu publiquei no Instagram, que é eu falando "Oi, Cat", é só isso. Só para as pessoas saberem que sou eu. Pois é, tá vendo? Vocês não sabem. Vocês se surpreenderam agora que o Jussara Marçal está no TikTok. Jussara tá lá na frente já, mano. Falei que ela está dominando todas as tecnologias, ela é modesta. Já está dominando tudo. E você, Gui, como é que é? Eu também tenho essas Facebook Gui Amabis e Instagram também @Gui Amabis. Aí eu divulgo as coisas lá também que eu faço, dos sambas, de trilha e dos meus discos, enfim. Beleza. Então, antes da gente ouvir Faca e Ladeira, aquele recadinho final, como é que vocês se enxergam hoje, né, como artistas nesse ano de eleição, um ano complicado, tumultuado, absurdo, a gente até brincou no começo, né, do momento absurdo que a gente está passando, né, no país, desse inominável aí no poder, as coisas todas acontecendo. Ela não está cantando, mas ela está mostrando, a Jussara está mostrando o que ela pensa. E aqui, olha aqui, ó, meu clima esse ano. Tudo visual. Mas eu queria saber como é que vocês estão, assim, vocês estão otimistas, estão pessimistas, estão preocupados que possa haver um golpe diante dessas loucuras que a gente ouve de Brasília? Como é que vocês veem, assim, no recadinho final? Começando com a Jussara, que a gente começou com a Jussara. Sim, há uma preocupação por conta dessa loucura que é esse governo que a gente está vivendo agora, mas é isso, né? Vamos para cima. Lula 2022, ganhando no primeiro turno. Opa, legal. Otimista, boa. Gui, você? Eu também estou otimista. Eu acho que as pessoas, assim, tem aquela música, né, do Bob Marley que fala: você pode enganar algumas pessoas durante algum tempo, mas você não pode enganar todo mundo o tempo todo. Uhum. Então, eu acho que é isso. Eu acho que tem muita gente, mesmo que votou no inominável, que acho que deve estar já percebendo que ali é uma coisa muito mais... A violência ali é muito mais profunda, né, assim, do que a gente vê. Eu estou otimista, porque, né, assim, acho que, né, tá com uma vantagem grande o Lula, e eu acho que, para mim, a melhor pessoa que tem para assumir a presidência, não tem pessoa melhor que ele, na minha opinião. Ok. Rodrigo?
Eu tô otimista também. Eu acho que antes das coisas melhorarem a gente precisa evidenciar os problemas, né? Acho que a gente passou uma grande fase, né? Enxergando o Brasil de um jeito mais com a complexidade que ele tem mesmo, né? Com todos os tipos de pessoa que existem no país, né? Todos os tipos de pensamento, né? A galera saiu do armário, né? Então a gente está mais consciente, né? Não tem mais aquela visão utópica, né? Nossa, o Brasil, da miscigenação, não sei do que, sabe? A gente está mais ligado. Eu acho que isso é o lado bom, né? É um grande passo também para a gente poder reinventar, né? Esse conceito de país, né? Que a gente quer, né? Então, acho que começando com Lula de novo e vamos para cima, né? Falou. Com certeza não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil. Não vai demorar, assim, mas é isso. Isso aí. Vamos ouvir agora Faca e Ladeira para terminar o Sambas do Absurdo 2, né? Quiser falar um pouquinho dessas duas, Rodrigo, para a gente encerrar. Vocês querem falar alguma coisa? Vocês fiquem à vontade, para comentar essas duas últimas aí que a gente vai ouvir, que fecha o trabalho. O Ladeira é uma parceria minha com o Rômulo, né? Uma música minha com letra do Rômulo, né? E o Rômulo fala, na época que ele fez, eu estava mudando de Pinheiros para Pompeia, né? Então ele começa a falar de uma mudança e tal. Ele percebeu uma certa tristeza em mim, ele dizendo que a mudança ia ser boa para mim, né? Que eu ia encontrar coisas boas na Pompeia, uma banca de jornal, que eu gostava de ir na padaria e ler o jornal todo dia, vai ter banca de jornal na Pompeia, você vai ler seu jornalzinho e tal. Muita ladeira na Pompeia também. Ladeira, as perninhas vão ficar bonitas, grossinhas, assim, sabe? Aí foi um afeto, um carinho do Rômulo, assim, né? Que também, e como toda boa letra também é passível de várias interpretações, né? Um outro jornalista da Folha achou que era uma metáfora sobre uma possível mudança do Brasil e tal. Então, dá para ler de várias maneiras. Falou que o disco ressoa a depressão do Brasil do Bolsonaro. Pois é. Foi o que ele escreveu. Mas o texto do Rodrigo, vamos deixar claro também que é do Rômulo, né, Rodrigo? É muito legal, vale a pena ler também. Eu li aqui direto, eu gosto muito do que ele escreve também. E ele coloca aqui, ele abre, né? Ele escreve nesse trabalho de vocês um texto muito legal mesmo, falando de todo o trabalho de vocês e explicando, né? Muito legal, Rômulo Frois, bem legal. E fez a letra da música que termina o disco, que é Ladeira. E Faca, quer falar um pouquinho da Faca antes da Ladeira? A faca é um símbolo, né? O Gui canta essa faixa, né? No disco. A faca é um símbolo de várias coisas, né? Então, ela é como se fosse o próprio resumo também da filosofia do Camus, né? Que o Camus coloca na primeira frase do livro que a única questão filosófica que interessa é o suicídio, né? Aí, quando você encontra o absurdo, você tem duas opções: ou você se suicida ou aprende a viver uma vida absurda. Então, a faca é um instrumento para as duas opções, né? Para o suicídio e para você viver uma vida absurda. Ela pode ser o símbolo da morte, pode ser o símbolo de abertura de caminhos, novos caminhos também. Então, aí você pega a faca que você quiser aí. E a opção é de cada um. Pode cortar um pão, passar uma manteiga também, não precisa se matar, né? Prefiro não, né? Claro que não, né? Gente, eu quero agradecer muito, vamos ouvir Faca e Ladeira, agradecer muito vocês, a boa vontade, como sempre, comigo aqui, batendo papo desse disco, foi muito gostoso. Desejar a vocês saúde, que é fundamental nesse momento, para vocês seguirem nesse trabalho de vocês individual, né? Cada um de vocês, e o trabalho coletivo do Sambas do Absurdo. Ó, aqui é o forte abraço que eu aprendi aqui na linguagem de sinais, quiser falar assim, forte abraço, é assim que faz. Forte abraço para vocês três. Abraço, Gilson. Saúde para vocês, Jussara, Gui e Rodrigo. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Um abraço, tchau, querido. Tchau. O moço anda sumido, mas a faca ainda é sua. A morte não atua, não de forma inerente. Se resta uma fagulha, não se alega a inocência. A morte anda esquecida, mas a faca indolente.
Atesto uma saída, não de modo consequente. Atesto uma saída, atesto uma saída, não de modo consequente. O moço anda sumido, mas a faca ainda é sua. A morte não atua, não de forma inerente. Se resta uma fagulha, não se alega inocência. A morte anda esquecida, mas a faca indolente. Atesto uma saída, não de modo consequente. Atesto uma saída, não de modo consequente. Atravessar na sua mão eu chego.